Tô falando aqui com o microfone desligado. Agora sim. Boa tarde, Suzete, tudo bem? Boa tarde, É, Fábio. Tudo bom? tudo. É, vamos lá. Então, cheguei aqui antes, então vamos aquecendo os motores devagarzinho, antes das 18, que é o horário marcado. Vamos começar a 16ª aula, do seminário clínico, lendo o capítulo 4 da Sylvia Bleichmann, né? Clínica Psicanalítica e Neogênese. O capítulo se chama Recalque Originário e Fundação. Então, antes de passar para o capítulo 4, é bom que a gente vai aquecendo os motores aqui, só para quem chegar depois também, só relembrar o final do capítulo 3. Tem uma sessão que ela vai falar da diferença entre o recalque, a penúltima sessão do capítulo 3. Fábio, Foi tá dando não sei se é só comigo, mas tá repetindo, um eco? um eco. É. Deixa eu ver se tem alguma janela aberta. Que não. Será que vai dar esse eco? Deixa eu ver. Aqui. Acho que, acho que agora tá ok. Deixa eu ver. Zé, tudo bem? Boa tarde, Fábio. Tudo bom? Não, na gravação tá dando ok. Deve ser, deve ser aí. Não, Tá, agora tá ok. tá ok? Ah, então tá. Uhum. Beleza. Então, quem tá no YouTube, aí ao vivo, se quiser comentar aqui, só para eu saber se tá ok aí. Quem tá só pelo YouTube, não tá aqui pelo Zoom. É só me dar um sinal também, eu agradeço. É, mas no final do capítulo 3, a Silvia vai falar da diferença entre o recalcamento originário e o secundário. Queria sempre deixar bastante explícito isso, assim, né? De como vai ser importante para ela diferenciar isso e como que a gente vai ver isso na clínica cada vez mais, principalmente agora na retomada dos estudos do Ferenczi, de uma clínica do recalque e uma clínica da clivagem. Então a gente vai precisar sempre retomar assim. Ótimo, obrigado, Rafael. É, sempre retomar o que que é o recalque, o que que é clivagem, o que que é recalque originário, o que que é recalque secundário. Queria sempre retomando isso com vocês para a gente ir dizendo, né, assim, bem claramente essas diferenciações conceituais. No final do capítulo 3, né, a Silvia vai dizer o seguinte: tenho assinalado que considero como elementos suscetíveis de ser objeto do recalque secundário aqueles que foram atravessados por representações palavra. Aquilo que nunca foi posto em palavra não será objeto do recalque secundário. Então, essa é uma frase, assim, um tipo de frase que eu adoro, que eu acho conceitualmente muito precioso, né, que obriga a gente a uma diferenciação intelectual, conceitual, muito, muito importante, tá? O que que ela quer dizer? Que vamos deixar o recalcamento secundário só para as palavras, só para aquilo que foi organizado em torno da linguagem? Ou seja, é uma defesa um pouquinho mais tardia, é uma defesa um pouquinho mais organizada, né? E o recalque originário, né? Vamos tentar pensar nele, no que ele é, né? Diferentemente do recalque secundário. Então, a imagem que eu mais gosto, gente, assim, para pensar no recalcamento originário, é um jogo de forças entre excitações. Atenção, não é ainda entre palavra, né, imagens, fantasias. A gente não está nesse tempo ainda. É um tempo muito precoce, muito originário, né? Que vai fazer o que esse jogo de forças? Separar o dentro e o fora, uma energia que vai ser mais ligante de uma energia que vai estar mais desligada e ser desligante. É isso que o recalcamento originário faz. Separar dentro fora.
prazer, desprazer, né? E no limite, começar a separar o eu e o outro, né? Que ainda, claro, vai exigir muita linguagem, por isso que ele não é inteiramente, né, devido ao recalcamento originário, né? A separação entre o eu e o outro é alguma coisa muito complexa que vai se dar ao longo de muito, muito tempo, né? Então, o recalcamento originário tem a ver com a delimitação de dois processos psíquicos, dois modos de funcionamento psíquico: o processo primário e o processo secundário, energia ligada e energia desligada, o dentro e o fora, o prazer e o desprazer, no limite, o ativo e o passivo. Então, recalcamento originário tem a ver com essas coisas. Nesse sentido, eu vou falar bastante disso, né? Assim, quando a gente estiver lendo a Silva, estiver lendo o caso Erna, vocês vão ver o caso que ela vai retomar da Melanie Klein, que vai ser um caso muito, muito importante para a gente, que, aliás, já vou fazer propaganda, né, para vocês lerem esse caso já com calma, né, um caso que a gente vai ler ele todo. Eu devo fazer um vídeo aberto e público sobre esse caso em particular da Melanie Klein, só para vocês acompanharem também, quem está me acompanhando no seminário clínico, para poder acompanhar também o que que a Silvia vai ler, né, da Melanie Klein. Então, vou fazer um vídeo aberto e público sobre esse caso clínico, mas queria que vocês lessem, né? É um caso pequenininho, é um capítulo só da Melanie Klein, só para vocês verem assim o show de mágica que a Silvia Bleichmann vai fazer retomando esse caso da Melanie Klein, tá? É muito importante que vocês leiam, tenham o caso na mão, né, para vocês entenderem a potência da releitura, né, da Silvia. Porque lá no caso da Erna, vocês vão ver, não cabe falar em recalcamento, né, complexo, secundário, né, quando as coisas não estão ainda operando, segundo a Silvia, vocês vão ver, como sintoma de maneira muito organizada, né? Eu não vou adiantar, né, o que a gente vai ver lá adiante, mas quando a gente estiver falando de compulsões do bebezinho, da criança muito pequena, transtornos da alimentação, transtornos ligados ao controle dos esfíncteres, né? Xixi, cocô, transtornos do sono. É muito provável, gente, assim, que nesses primeiros meses do bebê, né, nos primeiros anos, talvez, da criança, né, 2, 3 aninhos, a gente não esteja falando de recalcamento no sentido que esse termo exige, né? A fundação de dois sistemas, né, bem organizados, né, de palavra, né, ser recalcada, etc. Né? Talvez a gente esteja falando de defesas que a Silvia vai apontar agora no capítulo 4. A gente vai ver como contra-investimentos, como forças que estão se organizando, né, para dar condições para o recalcamento, né, em especial para o recalcamento secundário, tá? Então, estou só alertando aqui para a gente voltar a ficar muito, muito atento, né, à ideia do que é recalcamento originário, secundário e depois, né, eu quero fazer essa distinção com vocês, o que é a clivagem, né, o que são as clivagens que vão ser tão importantes, né, nessa retomada que a gente está fazendo dos textos do Ferenczi, né, para pensar os casos difíceis, né? Como que são defesas diferentes quando a gente fala do recalcamento e da clivagem, tá? Então, só por enquanto, trazer esses elementos para a gente ir voltando aos poucos aqui. Então, vamos para o capítulo 4. Então, só queria lembrar esse trechinho do capítulo 3, né? Capítulo 3, recalcamento originário, né? É algo mais fundante. Recalcamento secundário, algo que se liga às palavras, tá? O capítulo 4 se chama Recalque Originário e Fundação. Então, o tempo todo, desde os primeiros livros da Silvia, ela está apontando: o inconsciente é fundado. O inconsciente, ele passa por uma fundação, ele não, né, primeiro parágrafo aí do capítulo. Os eixos que estamos trabalhando articulam-se ao redor de pensarmos a constituição subjetiva em relação aos tempos da fundação da tópica, tempos da fundação do inconsciente. Vemos-nos aqui diante de duas grandes questões que podem ou não estar relacionadas. Por um lado, que o inconsciente não é algo existente desde os começos da vida, e por outro, que a sua fundação correlaciona-se com o recalque originário,
Recalque que não constitui um tempo mítico, e sim um tempo real na instauração da tópica psíquica. Então, assim, ela é explícita. Eu quero pensar o inconsciente como fundado. E fundado por um processo de defesa específico que a gente vai chamar de recalcamento originário. Então, cabe a ela agora mostrar o que que é o recalcamento originário, né? Tentar, né, didaticamente mostrar, bom, mas de onde que ele vem também? Né? De onde que ele surge? Não adianta falar, o recalque originário funda a tópica, funda a distinção da tópica. Tá, mas o que que é? Como que ele vai se estabelecer? Que força que é essa, né? E é isso que ela vai mostrar nesse capítulo e a gente vai passar passo a passo, tá? É, vejam bem. É, aí eu vou já pular algumas coisas. Uma sessão aqui que se chama No colóquio de Bonneval, inaugurou-se o debate sobre o realismo do inconsciente. Quero falar um pouquinho disso, muita gente não sabe dessa história, né? Do colóquio de Bonneval, como que foi importante, né, esse colóquio, o texto que o Laplanche e o Leclerc apresentaram nesse colóquio, queria dar uma notícia disso para vocês e como que a Silvia está nos lembrando dessa história, né, pela importância que ela vai ter, tá? É, vocês sabem que o Lacan ele vai fazer uma aproximação muito grande do inconsciente com a linguagem, né? Ele vai chegar a dizer que o inconsciente é estruturado como uma linguagem, né? Vocês sabem também que o Freud, mesmo muito antes do Lacan, vai muitas vezes colocar um tanto de linguagem no inconsciente. Eu lembro principalmente do livro Psicopatologia da Vida Cotidiana, né? Lá, o Freud sempre tentava mostrar, por exemplo, eu esqueci a palavra aliquis. Sei lá, eu acho que é o capítulo 3 do Psicopatologia da Vida Cotidiana. Um amigo dele, né, narrava um poema e aí ele esqueceu a palavra aliquis. E aí ele pede para o amigo associar. Associa aí. O que que te faz lembrar a palavra, né? Vamos tentar entender por que que você esqueceu? E aí conversa vem, conversa vai, os dois no bonde, né? Uma análise no bonde. E aí conversa vem, conversa vai. Eu fiquei preocupado porque a menstruação da minha namorada não desceu. E eu tô com medo de ser pai. Por isso que eu esqueci a palavra aliquis, né? Liquefazer, menstruação, etc, etc. Então ele vai ligando isso até chegar. Eu esqueci, né, da palavra porque na verdade, eu estava com medo de ser pai. Esse Freud, ele está apontando sempre para a direção de que, tá vendo o inconsciente aí? Era o medo dele ser pai. Por isso ele fez esse ato falho, por isso ele fez esse lapso. Ele esqueceu uma palavra, porque no inconsciente ele tinha um desejo cheio de medo, né, ambivalente, de ser pai, né? Esse inconsciente que o Freud vai construindo é um inconsciente diferente do que o Freud vai construindo também ao longo da obra dele. O umbigo dos sonhos, o id, um inconsciente muito energético, sem palavra, sem imagem. O inconsciente que vai aparecer no texto de 1912, no artigo metapsicológico, o inconsciente, como aquilo que só tem representações coisa ou representações de coisa. Então, Freud é explícito nesse texto de 1912. Lá em 1912, ele vai dizer: no inconsciente, a gente só tem representações de coisa. Ou seja, a parte da linguagem, por assim dizer, que é dessignificado. A representação de coisa, ela só ganha um sentido quando ela se liga a uma representação de palavra, né? Quando ela se liga à linguagem, mas quando ela está lá no inconsciente, ela não significa nada. É como se fosse a imagem de um objeto sem a significação desse objeto. O som desse objeto sem a significação desse objeto, né? E o Freud está tirando essa teoria dos estudos dele sobre a afasia, né? Essa é a imagem que o Freud está ainda, né, em 1912 na cabeça para pensar nas representações de coisa, né? São representações do objeto, restos do objeto, mas que só vão ganhar sentido consciente quando se ligam à linguagem, à representação de palavra. Então vocês estão vendo que tem duas imagens do inconsciente na psicanálise, do Freud, do próprio Freud. Um inconsciente que está cheio de linguagem, você quer comer sua mãe, é o Édipo, você está com medo de ser pai, né?
Isso é o inconsciente em Freud, muitas vezes, e também em Freud é a representação de coisa. Só tem energia psíquica lá, né? É pura pulsão de morte. O inconsciente é o pulsional puro. Isso também aparece no Freud. É essa contradição que chama a atenção do Laplanche, nesse texto que ele vai apresentar no Colóquio de Bonneval. No Colóquio de Bonneval, ele com Leclerc vai explicitar essa diferença. E ele vai lendo texto a texto do Freud, apresentando nesse pequeno artigo dele com Leclerc, que se chama O Inconsciente, um estudo psicanalítico, ele vai apresentar passo a passo a crítica para mostrar que o inconsciente freudiano que mais sobressai e que é o mais a novidade teórica, epistemológica das ciências humanas no século XX é esse inconsciente sem palavra. É o inconsciente que não pode ser reduzido à linguagem. É esse inconsciente que nos interessa. Então, a partir do colóquio de Bonneval, o Laplanche briga com o Lacan. O Lacan vai ficar puto com a apresentação desse texto, pelo Leclerc e pelo Laplanche, vai brigar com os dois, porque o Lacan estava indo na direção de que o inconsciente é linguagem, o inconsciente é estruturado como linguagem, né? E o Laplanche vai dizer, pô, mas isso não está no Freud. Não o mais importante. O mais importante no texto do Freud é que o inconsciente é algo diferente da linguagem. São representações de coisa, são excitações, são coisas, restos, rastros sexuais que não podem ser reduzidos à linguagem. Então, esse é o texto do Colóquio de Bonneval, é isso aqui que a Silvia está mencionando, tá? Então, queria que vocês soubessem desse pano de fundo, porque esse texto, né, tá na cabeça da Silvia para ela escrever o que vem a seguir. Então, eu queria fazer um parênteses aqui e queria que vocês anotassem isso sempre. O que parece ser relevante para compreender o inconsciente em Freud é lembrar do tamanho do pré-consciente. O pré-consciente é muito importante na obra dele, porque esse pré-consciente é que explica, por exemplo, os atos falhos. Todo mundo já cometeu um ato falho. Ah, eu tô indo para casa, sei lá, da minha namorada, e aí eu pego o caminho para ir para casa da minha ex. Ó, peguei o caminho da casa da ex. Era para ir para casa da minha namorada, tô indo para casa da outra. O que que isso significa? Todo mundo sabe, né? Eu tô lá beijando a minha namorada e aí eu falo o nome da ex. Não tem jeito de justificar isso com, ah, isso aqui é um erro de sinapse. Ninguém vai aceitar um negócio desse, né? Quando eu tô lá namorando e falando o nome de uma outra, a pessoa vai perguntar: quem que é a fulana? Quem que é a outra, né? O ato falho revela a verdade, né, pré-consciente, né, de alguém, né? Isso pré-consciente. Então, isso é uma parte do eu que foi recalcada, né? Isso não é o inconsciente. É inconsciente para o eu, mas do ponto de vista psíquico, do aparelho psíquico, é pré-consciente. Então, eu queria sempre que vocês anotassem isso, lembrassem onde que está a diferença entre pré-consciente e inconsciente. O inconsciente não tem palavra, representação coisa, energia, resto, é isso, são coisas, 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 e é isso que é importante para a Silvia também, tá? É, então, nessa sessão que a Silvia está lembrando é isso, olha, o inconsciente como um existente para além do discurso em que emerge ou mediante o qual se dá a conhecer, né? Se o inconsciente só existisse no discurso, né, conhecimento e existente reduziam um ao outro, já que só existiria aquilo que é suscetível de ser conhecido. Então é isso que ela está retomando, esse texto bem difícil do Laplanche do Leclerc, né, para lembrar para a gente, né, que o inconsciente é algo radicalmente diferente do discurso, tá? Ele está aquém do discurso, além do discurso, mas principalmente aquém do discurso, né? O inconsciente é formado dos restos, dos rastros de excitação que são colocados no bebezinho antes da linguagem, bem antes da linguagem, tá? É, então, é para essa direção que ela está caminhando. E aí, na próxima sessão, ela vai dizer o seguinte: na sessão As Formações do Inconsciente. Tá? As formações do inconsciente evidenciam a existência de dois sistemas em conflito.
tá? É, vejam só. Olha o que que ela vai falar do pré-consciente, por isso que eu acho importante. Por um lado, o pré-consciente, como instância, conserva suas legalidades e conteúdos próprios, de maneira que analisar não é simplesmente transcrever ou traduzir o manifesto ao inconsciente, como se aquilo que está na superfície não tivesse valor e fosse apenas um simples encobrimento, mais o equivalente da falsa consciência sartreana do que um sistema psíquico. Então, eu queria fazer essa distinção, eu vou voltar a isso. No final desse parágrafo. Por outro lado, se o inconsciente fosse apenas um canto escuro dentro do mesmo espaço, para cujo desvelamento bastasse uma iluminação diferente a partir do campo da consciência, desapareceria toda a existência tópica e dinâmica do inconsciente. Então, a Silvia, nesse parágrafo aqui, ela quer diferenciar o inconsciente de duas grandes imagens. A primeira imagem, que o próprio Freud quis diferenciar, o inconsciente não é uma subconsciência. Ele não é uma subconsciência, uma consciência falsa, né? No sentido sartreano, ou seja, eu minto para mim mesmo, eu não quero me enxergar, né? Eu uso uma máscara social. O inconsciente não é isso, né? Não é essa subconsciência, tá? O inconsciente é um outro sistema, é um outro sistema, funciona de maneira completamente diferente do eu. Não é uma outra consciência inferior ou escondida, né? Essa segunda imagem. Não, se eu iluminar de um outro jeito, aí eu vejo o sujeito lá. Se eu colocar luz sobre esse funcionamento, então eu vou ver um sujeito do inconsciente. Não tem sujeito, não tem sujeito, não é um outro sujeito. Tá? É para isso que a Silvia está apontando, para a mesma direção que o Laplanche apontou com o Leclerc, né, nesse texto apresentado em Bonneval. Não tem um sujeito lá. É uma outra coisa, é outro funcionamento. Tá? Ainda na mesma sessão, a Silvia vai dizer: no primeiro capítulo do meu livro Nas Origens do Sujeito Psíquico, trabalhei com essa perspectiva para sustentar a ideia de um primeiro tempo da vida psíquica em que o narcisismo possibilitava o ingresso da cria humana na subjetividade. Considerado o narcisismo como o primeiro tempo da vida psíquica, a mãe fazia entrar o filho como significante da falta. Hoje, isso tornou-se comum e sem conteúdo, circulando despojado dos aspectos mais fecundos da proposta antropológica de Lacan. Então, só queria também retomar essa frase aqui, né? É, antes, com Lacan principalmente, o narcisismo era visto, principalmente a partir do Lacan, como a mãe fazia entrar o filho como significante da falta, né? Então, o filho era o pênis da mãe, o falo da mãe, né? Pode até usar o significante falo. O filho era o falo da mãe. Então, o narcisismo é um pouco isso, né? O filho ser colocado no lugar de falo da mãe, né? Para Silvia, ela vai dizer, pô, será? Será que é isso? Essa é uma boa caracterização para o que acontece, né, na relação entre a mãe e o bebê, né? Ela vai usar outra imagem, né, sem recusar essa complexidade que um bebê pode ter na vida psíquica de uma mãe, incluindo, né, a substituição do falo, claro que pode ter, mas para Silvia, ela vai preferir ler as inscrições de excitação por parte da mãe de maneira muito mais complexa do que só esse jogo, né? O meu filho é o falo, é o meu falo. Não, é muito mais que isso. É um objeto de amor, é um objeto de ódio, é um objeto de excitação, né? É um objeto que eu excito, é um objeto que eu invisto uma imagem, né? Que eu quero que ele seja. Então eu já dou nome, eu já imagino coisas que ele possa vir a fazer, eu já interpreto os sinaizinhos dele como sinais de subjetividade. Então, o narcisismo, que ela vai chamar, né, anotem esse nome, é um nome bem bonito que ela vai dar, né, no livro dela, o narcisismo transvasante da mãe, narcisismo transvasante, né, que atravessa o bebê, é muito, muito mais complexo do que colocar o bebê no lugar do falo que eu não tenho. É muito mais complexo.
né? E cá para nós, uma teoria muito menos machista do que essa teoria do Lacan, né? Essa teoria claramente machista, né? Muito perigosa, né? De tomar o bebê como falo, né? Claro que isso pode existir tranquilamente, né? É óbvio que essa é uma possibilidade, mas isso como universal, isso é muito perigoso, né? Muito perigoso. O bebê pode ser um objeto de amor como outro qualquer para a mãe, inclusive um objeto de amor que vai ser recusado, né? Que vai ser espancado, que vai ser humilhado, que vai ser jogado fora, né? A gente sabe, né, da possibilidade, né, dessa mãe recusar o seu bebê de muitas formas, né? Então, nunca necessariamente vai cair nesse lugar do falo, ao contrário, pode ser um objeto fecal, inclusive, né? Um bebê pode representar um objeto fecal muito claramente na vida de muitas mulheres, né? Então, ele pode ser um objeto libidinal como qualquer outro, né? Que vai sempre receber da mãe essas mensagens, né? Sempre enigmáticas, né? Que vão cair, vão né, inundar o bebê, né, para que ele se constitua. Muito bem. Então, feita essa correção também, que eu acho importante, né, o bebê é muito mais do que eu falo. Na próxima sessão, ela vai dizer: os tempos do recalque originário podem ser cercados nas suas modalidades fatuais, que é o que ela está insistindo. Eu quero pensar no recalque originário a partir dos fatos, aquilo que eu vejo acontecendo entre mãe e o bebê, né? Vamos ler um pouquinho. Ó, o primeiro modo de cercar a presença do recalque originário é pela relação com a instauração de outros sistemas psíquicos. O pré-consciente, consciente, como modo, né, que opera a lógica e o ego, né, como sede do sujeito. E o segundo modo, né, remete aos elementos sobre os que recai. Dito de outra maneira, o que recalca o recalque originário? Em princípio, seguindo Freud, o recalque originário recai sobre os representantes pulsionais, diferentemente do recalque secundário, a gente viu, que recai sobre o complexo de Édipo ou as palavras. Em virtude disso, as relações entre autoerotismo e narcisismo foram ocupando um lugar central nas minhas preocupações, porque o inconsciente é a sede do autoerotismo recalcado antes que se produza o sepultamento do Édipo. Então, eu queria já que vocês marcassem isso. Isso vai ser bem importante na leitura do caso Erno, tá? Então, por que a primeira coisa que o recalque começa a fazer, o recalque originário, começa a dar uma organização nas pulsões parciais, começa a dar um contorno, a fazer um envelope nas pulsões parciais, né? Começa a fazer um circuito pulsional. Então, tudo que começa a ser organizado, gente, assim como um circuito que vai separando prazer, desprazer, dentro, fora, parcial, total, tem a ver com recalcamento originário, né? Isso muito antes do Édipo, muito antes da complexidade do gênero, da raça, né? Muito antes dessas complexidades que têm a ver com o recalcamento secundário, tá? Então, essa é a ideia que a Silvia está querendo colocar aqui. Inconsciente, sede do autoerotismo, tá? É, Vejamos isso em seu valor diagnóstico. Próximo parágrafo dessa mesma seção. Uma criança com uma encoprese primária, com uma enurese primária, com um sadismo primário, que morde após a idade que o canibalismo deveria estar recalcado. É uma criança em que algo não termina de ser sepultado pelo recalque originário. Por quê? Porque a pulsão segue o seu caminho sem encontrar transcrições nem inibições. Tá vendo? Olha, isso aqui é muito bonito, gente, e muito importante pra gente, não só para quem tá atendendo criança pequenininha, tá? Mas olha o que ela tá falando. Se a criança vai chegar no seu consultório, vamos supor, 2 aninhos, 4 aninhos, 4 anos, né? Que eu acho que ainda é uma idade que isso está se compondo, o recalcamento originário ainda está se compondo. E aí chega com uma encoprese primária, né? Não controla o cocô, não consegue tirar a fraldinha, né? A enurese primária, faz xixi toda hora, né? Não consegue controlar o xixi.
né? O sadismo primário, toda hora fica se mordendo, se batendo, batendo na mãe, batendo no coleguinha, né? Isso já é um sintoma? Essas coisas que uma criança de 2 aninhos, 3 aninhos está fazendo, é um sintoma? A Silvia vai dizer: não, gente, ainda não está constituído o conflito entre inconsciente e a consciência, né? A culpa, a vergonha do superego ali nessa criança. São esses restos de excitação que não foram sepultados pelo recalcamento originário e que ficam voltando de maneira compulsiva, né? Então é essa compulsão que a gente vai ver muito claramente na Erna, né? Essa menininha que a Melanie Klein vai atender, que volta compulsivamente. Então ela morde, ela masturba, ela agride, ela não para quieta, né? Uma menininha pequenininha, né? Que não conseguiu constituir o recalcamento. O recalcamento originário é o sepultamento dessas excitações anais, uretrais, orais e a organização de todas essas excitações em torno de um envelope narcísico que vai funcionar de acordo com as regras, né, sociais, coletivas, compartilhadas, de como um corpo humano deve funcionar. Então a criança precisa funcionar como a gente funciona. Fazer xixi na hora certa, no lugar certo, fazer cocô na hora certa, no lugar certo, não morder nem a si mesma, nem aos coleguinhas, não se machucar. Esse trabalho é o trabalho do recalcamento originário. Originário, começar a organizar esse envelopinho. E depois a gente vai começar a nomear isso, vai começar a colocar mais afeto, aí vai vir culpa, vai vir vergonha, vai vir nojo, né? Que são, né, esses afetos mais que estão aí no início do jogo, né, para organizar, né, o recalcamento originário e depois o recalcamento secundário. Então, acho que esse é um ponto inicial que eu acho importante para, né, para a Silvia marcar. É, olha só. Recapitulando. Olha só, no final dessa sessão, vamos recapitular aqui com ela, tá? É, a pulsão um, a pulsão em termos gerais, está destinada à consumação da meta. Então, ela quer se satisfazer. A pulsão quer se satisfazer. 2. O inconsciente não está fixado em relação à barreira do recalque, o que quer dizer que representações que teriam que estar recalcadas vaguem pelo aparelho anímico sem ancoragem, sem fixação no sistema, ao qual estão destinadas a posteriori. Né? Então, essas excitações elas ficam lá, depositadas no corpinho do bebê pela mãe, pelo pai. Essas excitações ficam lá circulando sem estar num circuito organizadinho. 3. O ego não está colocado fixando a posição de sujeito. Ele não se estabeleceu ainda. 4. A legalidade do pré-consciente não opera, não estando, portanto, instalados os processos secundários que dão origem ao pensamento lógico. 5. Por último, e visando a questão do diagnóstico diferencial, antes que se produza o recalque originário, não há sintomas no sentido estrito, e sim transtornos, porque os sintomas são formações de compromisso, efeito da existência de ambos os sistemas, né? E não podem ser pensados psicanaliticamente antes da fixação do inconsciente em relação à barreira do recalque e à recusa por parte do ego de uma satisfação pulsional. Então, esse é o resumo da ópera, né? A Silvia está tentando descrever o sistema psíquico no início do início, antes do recalcamento originário e quais são as condições para que o recalcamento originário se instale, tá? E aí ela vai perguntar exatamente isso na próxima sessão. De onde o recalque originário extrai a sua força? Qual que é o agente que produz o recalque originário? E aí ela vai dizer: são modos de regulação. Deixa eu ver se isso aqui. Não, não é isso não. Tararam. Isso. Isso, no próximo parágrafo. Falamos anteriormente do duplo caráter do funcionamento psíquico parental, do fato de que os pais produzem inscrições sexualizantes e também inibições repressivas, por estarem atravessados por dois sistemas psíquicos em conflito, atravessados
por desejos e proibições. Então, ela vai caminhar a obra dela inteira para essa imagem, né, muito importante que ela vai indicar para o Laplanche, que a mãe é um duplo comutador. Essa é a expressão dela na fundação do inconsciente. A mãe é um duplo comutador, ou seja, ela vai ser excitante, ela vai depositar excitações no bebê, mas ela também vai estabelecer os sistemas de proibições, de inibições, né, que a mãe faz, obviamente, né, naquele espectro, né, com mais carinho, com menos carinho, com mais violência, com menos violência, né? No caso da Erna, por exemplo, já adiantando um pouco, a Erna vê os pais dela transando, por exemplo. Os pais podem deixar os bebês e as crianças verem a cena sexual entre adultos? A gente vai aprender isso, né, no século XIX, século XX, isso vai ficando cada vez mais popularizado, de que a gente não pode, de que os bebês, as crianças podem e devem ser preservados da cena sexual, por exemplo, né? A Erna não. A Erna estava lá, né? E quando chorava, interrompia os pais transando, apanhava. É esse tipo de cena que a Melanie Klein vai descrever. Então, como que essa menininha vai constituir o recalque? Se é isso que, por exemplo, né, um dos fundamentos do recalcamento é você não tem acesso à sexualidade dos seus pais. Você não tem acesso ao corpo todo dos seus pais, por exemplo, né? Então, o recalcamento não consegue operar na hernia e fica voltando de maneira compulsiva a sexualidade que ela está ali recebendo, em forma de excitação, literalmente, sexual. Então, volta, ela começa a se masturbar compulsivamente. Ela começa a bater nos coleguinhas, ela começa a se bater, né? Porque ela está recebendo excitação, ela está sendo espancada quando ela reclama. Então, que recalcamento que a mãe está colocando ali, né? A mãe que está dizendo, né? Eu não suporto mais essa menina. Eu não suporto essa menina. Essa menina quer me destruir. É esse tipo de mensagem que a Erna vai receber. Isso é recalcamento? Não. Isso é outra coisa. Isso é outra coisa. Isso começa a operar o que eu, né, vou chamar a conferência depois de clivagem. Isso é muito diferente do recalcamento, né? Só mais uma vez para ser didático, bem caricatural. Quando, sei lá, a gente começa a ver, né, a criança se masturbar pequenininho, a gente pode chamar a atenção da criança e falar assim, olha, não pode pegar aí quando você estiver em público. Você pode pegar só no seu quartinho, né? E nenhum adulto pode pegar aí, nenhum outro coleguinha, né? Não pode deixar brincar com essa parte do seu corpo na escola e ninguém, né? Não tem nada de errado, tá tudo bem, mas você não vai fazer isso em público. Esse tipo de conversa que os pais podem ter com a criança é uma conversa que gera recalcamento, por exemplo. A gente não vai falar tudo, a gente vai falar com carinho, a gente vai marcar um pouco o caráter enigmático, né, que a masturbação pode ter, né? Mas a gente vai proibir, a gente vai fazer ele renunciar. Não pode encostar a hora que você quer, não, no seu pipi. Não pode colocar nada dentro da sua pepequinha. Não pode, né? E aí, quando a gente vai falando isso, não pode encostar aqui, não pode fazer desse jeito, né? Com mais carinho ou menos, a gente vai caminhando para o recalcamento. Essa é a caricatura da coisa. O recalcamento é quando os pais, os adultos, começam a proibir, né, a reprimir, a convocar a criança para o jogo de renúncias complexo que a criança precisa fazer, né, com relação à sexualidade infantil dela, tá? É isso que ela fala na próxima sessão. A criança proíbe a si mesma um prazer ligado às fezes por amor à mãe, né? Por amor ao outro. Mas nessa renúncia vão se produzir os sintomas, né? É esse o ponto, né? O recalque, ainda na mesma sessão, olha só. O recalque tem uma função de reequilíbrio, permite depositar no fundo da alma aquilo que perturba, que deixa o psiquismo livre para pensar e evita-lhe o sofrimento de uma renúncia constante. Assim opera também algumas anorexias. Recalca totalmente a oralidade e suprime, do lado da consciência, o desejo de comer, operando à maneira de um intenso contra-investimento.
Os ex-fumantes conhecem muito bem esse mecanismo. A única maneira de deixar de fumar é nem sequer sonhar que se fuma. É, o que a Silvia está querendo apontar aqui é, no início, certamente vai ter o peso da renúncia, né? Quando eu peço para o meu bebê, para minha criança, você tem que fazer o cocô no piniquinho, né? Você já está grandinho, começa a ter essa conversa com uma criança, quando ele está lá, por exemplo, com 1 ano e 8 meses, 1 ano e 9, né? Se aproximando de 2 aninhos, eu já estou começando a pensar no desfraude. Então a gente já começa a conversar, começa a detectar, né? Quando que ele começa, sei lá, a agachar, ir para debaixo da mesa, ir para debaixo do sofá, atrás do sofá, porque são uns sinaizinhos que ele aprendeu já a dar de que ele quer fazer cocô, né? Já ficou mais quietinho no cantinho, já foi agachar, e aí eu começo a conversar com a criança. Ah, você está querendo fazer cocô? Vamos lá no piniquinho, né? E aí a gente já começa a conversar sobre a fraldinha, tirar a fraldinha, etc, né? Então, esse por amor ao pai, por amor à mãe, a renúncia que a gente vai fazer, né, por amor à mãe, por amor ao pai, é uma renúncia que dá a base repressora, por assim dizer, civilizatória, do que vai ser o recalcamento. Quando o recalcamento aparece, né, isso cai no esquecimento. O recalcamento ele é muito importante nesse sentido, de que eu nem vou lembrar mais da fraldinha. Eu não vou lembrar mais do prazer que eu tinha de sentir o cocô no meu corpo e aquela massa no meu corpo quentinha com a qual eu poderia brincar. O prazer de ser um bebê, o prazer de brincar com cocô. Ao contrário, o recalcamento vai fazer com que eu sinta o cocô como sujo, como alguma coisa da qual eu quero me livrar. É essa mágica que o recalcamento faz. Eu nem lembro dos prazeres anais que eu tinha com relação ao cocô, né? É esse o ponto que o recalcamento vai produzir. Eu vou esquecer, né, que eu fiz uma renúncia, né, desse tamanho, né? É, e isso precisa ser feito, obviamente, com muito cuidado, com muito carinho, né, com a ajuda do adulto, né? É, no próximo, na próxima sessão, ela diz o seguinte. É, hum, a inscrição, né, dessas excitações que estão ali, né, criando esses circuitos, né, é, ele vai dizer, ela vai dizer aqui, ela vai se fixar no inconsciente, né, ela vai criar um circuito de prazer, e a princípio esse circuito de prazer, se ele não for controlado, ele fica, ele deixa, né, o corpo à mercê da compulsão. Esse é um aspecto muito importante que a gente vai ver bastante no caso Erna, né? Então, a gente vê as excitações ali, né, soltas, sem organização, né? Isso fica voltando de maneira compulsiva, né? Eu queria que vocês pensassem na compulsão como um modelo muito importante na infância, né? Da descarga pulsional, né, disso que não foi bem recalcado, tá? A criança que morde sem parar, que, né, não consegue controlar o xixi, né? A criança que não dorme, né? Que fica, parece com uma excitação sem escoamento, né? Que precisa ficar compulsivamente, né, manejando essas excitações, tá? Gostaria agora de marcar o seguinte: as inscrições pulsionais pré-existem ao recalque originário. Tá vendo? Tem inscrição pulsional antes. Vocês dirão, mas se não há inconsciente, onde que elas estão? Elas estão num aparelho que não foi clivado ainda, que não foi cindido pelo recalque. São representações que não têm um estatuto de pertinência, elas não pertencem a algum lugar ou a outro. Elas estão ali, elas estão circulando no corpo, elas estão circulando na vida psíquica, ainda em formação. De maneira tal que a função equilibrante do recalcamento originário é precisamente permitir que o abandono e as renúncias pulsionais
consigam transcrições, para que não se submetam constantemente o sujeito a uma força de contra-investimento empobrecedora ou a um risco de psicose, abrindo também caminho para a sublimação, para as realizações da cultura, né, que pelas mediações ficam afastadas do prazer primário. Então, essa é a teoria, gente, da Silvia. As excitações são depositadas no bebê, elas vão ficar soltas, né, por um grande período da vida. Elas têm vias de escoamento que passam pelo próprio corpo de maneira compulsiva. Então vocês vão ver o bebê chorando mesmo, esperneando, batendo, mordendo, ficando acordado, né? Excitado por alguma coisa que ele não consegue escoar. Quando a mãe vai dando suporte e fazendo um circuito com o bebê para que essas excitações se escoem de maneira organizada, a partir de um circuito pulsional corporal, então essas excitações começam a se organizar. O recalcamento originário é a instalação desses circuitos, de tal maneira que essas excitações possam ser escoadas de maneira regular, numa rotina. É isso que é o recalcamento originário, né? É salvar a criança disso que a Silvia vai chamar aí na próxima sessão de mais aquém do princípio do prazer. Ou seja, um mar de excitações que deixa a criança totalmente desmembrada, fragmentada, atravessada por excitações que ela não pode controlar. É esse mais aquém do princípio do prazer que o recalcamento originário visa corrigir, controlar, tá? Anotem essa expressão, grifem aí, porque essa é a imagem que a gente tem que ter dos pacientes que são compulsivos, que estão marcados pela lógica da clivagem, que ainda não conseguiram o recalcamento à altura das pulsões. São pacientes que estão entregues ao mais aquém do princípio do prazer. Ou seja, eles não conseguem se organizar prazerosamente. Eles não conseguem organizar um sintoma que faça com que essas pulsões parciais, as pulsões infantis, se organizem, se escoem de maneira tranquila, para uma descarga tranquila, ligada, né? Vejam, na mesma sessão, impossibilitada a descarga, a única forma de resolução é por meio da ligação, da ensamblagem. Isso também depende das condições que o outro humano ofereça. No processo de excitação gerado, abrem-se múltiplas vias de articulação a partir de ações determinadas pela capacidade amorosa da mãe, que toma a cria como totalidade, que a vê como ser humano. A mãe olha para esse bebê e o vê como um todo. A boca que recebe o seio está engastada numa totalidade. É a visão dessa totalidade humanizada que leva a mãe a realizar múltiplas ações cujo efeito abre vias de ligação. Fala, acaricia, abraça, produzindo vias colaterais de investimento colaterais. Então, é esse o ponto, é o trabalho da mãe, é o trabalho do adulto. O inconsciente não vai se fundar sozinho. O inconsciente tem que ser fundado pelo trabalho materno, pelo trabalho do adulto. Né? Quando eu falo materno aqui, óbvio, né? Estou falando também, né, do trabalho do pai, da babá, né, dos adultos que cuidam desse bebê, né, e a gente sabe a importância que tem, né, não deixar a mãe sozinha, né, para cuidar desse bebê, né, porque essas vias colaterais de excitação, inclusive essas vias fornecidas pelo pai, né, vai ser muito, muito importante, tá? É, então, na próxima sessão, a Silvia vai falar, né, de novo, a drenagem, no final do primeiro parágrafo dessa próxima sessão, a drenagem de libido do adulto, daquele que se encarrega dos cuidados precoces da cria humana, para que não se localize e não se produza sobre investimentos, né? E isso é válido para qualquer que seja o sexo do adulto, tá vendo? Então é o pai, é a mãe, né? Qualquer adulto que esteja ali cuidando do bebê para fazer a drenagem da libido, ou seja, fazer essa libido circular, né? Sem grandes excitações, sem grandes excessos, etc, né? De novo, né, evitar a intromissão,
né? Evitar o excesso de energia, o excesso de sexual, o excesso, né, de libido, né, por parte dos pais, porque o bebê precisa, né, de metabolização dessa energia sexual com a ajuda dos adultos, né? Então, a função do recalque originário é deixar, próxima sessão aí, né? Deixar o ego livre para novas conquistas. Ele deve permitir que se instale modos de identificação e novos modos de circulação e intercâmbio do objeto, né? É isso que o recalcamento originário faz, né? Ele organiza o corpo, ele organiza as identificações, né? De tal maneira que eu consiga controlar essas minhas pulsões parciais e comece a funcionar cada vez mais como um objeto total, né? Como um sujeito, né? E não como um amontoado de excitações, né? Desligadas e desligantes, né? Mais uma vez eu trago para vocês a imagem do esparagmós, né? Não sei se vocês já viram esse vídeo meu sobre o esparagmós, né? Do despedaçamento, né? Do sujeito é, diante desse reconhecimento assim do máximo de excitação. O máximo de excitação, gente, o máximo do prazer é trazer de volta a nossa pulsão parcial, as nossas pulsões parciais. Então, é oralidade por um lado, analidade para o outro, genitalidade para o outro, pele para o outro. Explodir de prazer. Explodir de prazer quer dizer desfazer as minhas fronteiras, é desfazer o eu, é romper tudo. Isso seria o máximo de prazer. O que o recalcamento originário faz é organizar esses prazeres. Então, tem que ter renúncia para existir. E essa renúncia é feita com o outro, com os adultos, né? Com a ajuda dos adultos o tempo todo, tá? É, então, a Silvia vai chamar essa organização, né, que os adultos vão fazer de metábole, por exemplo, né, de metabolismo. Isso na seção somente a introdução do outro humano como instituinte do psiquismo permite sair da oscilação entre associacionismo e natismo, né? Essa seção também é bem importante. Olha só, o que que a Silvia fala aqui? É aqui que devemos introduzir, no final dessa sessão, é aqui que devemos introduzir o conceito de metábole e a função da desqualificação. Entre essas constelações significantes que a mãe possui e o que cai na criança, há um processo de desqualificação que se rearticula do lado do aparelho psíquico em constituição. Esse será o eixo de todo o nosso trabalho. E é nisso onde vemos a importância da metábole. A metábole implica que entre o que a mãe oferece ou outro, qualquer outro, oferece e o que se recompõe no psiquismo, há um processo de desqualificação e requalificação. Tomam-se os elementos oferecidos pelo outro, articulando-os de um novo modo. Então, esse conceito é muito importante, porque nem tudo que a mãe passa para o bebê, o pai passa para o bebê, cai lá tal como eles endereçam, né? É claro que tem um metabolismo do lado do bebê, né? É claro que tem uma tradução do lado do bebê. E é óbvio também que o início dessa tradução, o início desse metabolismo, simbolização, são todos termos sinônimos, tá, gente? Simbolização, tradução, metabolismo, tá? A metábole é só uma metáfora, né, que a Silvia está propondo, né, ao invés de simbolização. E eu acho que é uma metáfora importante, né, até para marcar o caráter mais corporal dela do que simbólico, palavreado dela, tá? Por isso a Silvia não está usando simbolização, né? A simbolização é um processo que talvez seja mais complexo, que vai vir depois ainda. Por isso essa metáfora do metabolismo, né? Então, essas excitações, claro, vão ter a ajuda dos pais também para serem metabolizadas, né? Quando a gente pega no colinho e canta uma musiquinha para o bebê, é claro que a gente está fazendo holding, como o Winnicott apontava.
e fazer esse holding, né? É fazer o envelope para o bebê, é ajudar ele a fazer o envelope. Mas o que que a gente sente, as excitações que a gente está sentindo no dia a dia, quando está colocando nosso bebê para dormir, gente, é muita coisa. A gente sente raiva, a gente sente preguiça, a gente sente muito ódio de ter que fazer uma renúncia a um tempo que o bebê exige da gente, né? Uma coisa é você estar com o bebê de vez em quando, outra coisa é você ter que cuidar desse bebê todos os dias, né? Durante os primeiros anos, a gente sabe, quem teve filho sabe dessa raiva que eu tô contando, né? De ter que estar lá à noite, né? Sendo acordado durante 2, 3 anos e ter que estar do lado da criança para fazer a criança dormir, porque a criança está com medo, porque ela não dorme sozinha, porque dá muita raiva também, também. Dá muito dengo, dá muito prazer corporal para o adulto? Claro que dá. Dormir com a criança, né? Sentir o corpinho dela, claro que dá. Inclusive excitações que a gente nem consegue pensar. Tudo isso passa. Tudo isso passa para o bebê. E aí essa metabolização depende um pouquinho do adulto, mas depende muito também da criança. É essa metabolização que vai fazer com que esses circuitos comecem a ser efetivamente constituídos, tá? E a Silvia termina, né, na última sessão, falando da singularidade, né, que é um termo que eu também quero grifar muito, muito, tá? É, olha só, a singularidade do inconsciente não está dada por esse discurso, mas sim pela forma com que é metabolizado por cada um dos membros da família, produzindo seus próprios sintomas. O que procuramos do lado do inconsciente são os efeitos da metábole, tá? Então, ela termina com esse com essa notação, né? E queria terminar aqui também, só para a gente marcar o seguinte: a gente defende a singularidade, né? A gente que está lendo Laplanche, está lendo a Silvia, né? Para evitar qualquer esquema que aproxime o inconsciente de fantasias universais originárias. Ah, então em todo o inconsciente tem uma fantasia inata chamada complexo de Édipo. Todo mundo vai amar o pai e odiar a mãe. Todas as meninas vão fazer isso, porque já é inato, já está lá, está presente no inconsciente de todas as meninas. Amar o pai, odiar a mãe. Todos os meninos, independentemente da sua história, vão amar a mãe e odiar o pai. Era isso que o Freud estava propondo, gente, em muitos, muitos, muitos textos. Muitos. Fantasia originária, biológica, inata. E a Silvia está mostrando com essa teoria, a partir do Laplanche, que não vai depender dos romances familiares. Tem algumas mães que vão ser odiadas, tem outras que vão ser amadas, tem umas que vão ser simbióticas, tem outras que vão me tratar como cocô, tem outras que vão ser deprimidas, tem outras que vão ser mortas. Mães mortas, aliás, né? Conceito fundamental do André Green. Uma mãe morta. Se eu tenho uma mãe melancólica, o jogo mudou. O jogo mudou completamente. Não vai ser a mesma historinha do Édipo. Porque as condições de possibilidade de metábole das excitações provenientes da minha mãe são outras. Então a singularidade, ela está do lado da história, a história que eu vou viver, história libidinal, eu sempre falo esse termo, né, essa expressão, queria que vocês usassem com muita frequência essa expressão, fizessem valer essa expressão, história libidinal. O que nós temos, o que nos constitui é uma história libidinal, né? Não é algo inato, não é, né, um valor inato, uma subjetividade inata, né? É um valor decorrente da nossa história libidinal. E aí, só para terminar, do lado da metábole do bebê, é claro que tem elementos biológicos. O Laplanche e a Silvia nunca vão recusar isso, né? É claro que tem disposições hormonais, disposições corporais, temperamento, genética. É claro que tem, é óbvio que tem, né? É claro que tem uma base, por assim dizer, biológica. O que a gente está recusando, e aí é uma recusa
hipotética de base da própria psicanálise, que o Laplanche e a Silvia vão elevar à enésima potência, é nenhuma coisa dessa base biológica, os meus genes, os meus hormônios, né, nada disso é suficiente para a constituição de um sujeito. Então não tem nada inato em mim, hormonal, né, biológico, genético, que vai me produzir um sujeito completo, né? Como que eu vou me ver no mundo, como que o meu eu vai se constituir. Óbvio que isso vai estar no jogo. A gente não sabe, claro, né, gente, assim, a medida disso. Mas por sermos psicanalistas e acreditarmos que a psicoterapia modifica as pessoas, a gente está partindo do pressuposto hipotético de início que o início do jogo é contingencial. Eu não estou determinado pela biologia. Senão, a tarefa da análise seria apenas convencer o sujeito a se adequar à biologia dele. Ah, sinto muito, você é depressivo, você nasceu com uma carga hormonal X, né? Você é deprimido, então você só vai aprender a conviver com essa depressão. A gente não faz isso na psicoterapia. Não é esse o convite. Não é esse o convite que a gente faz. Desde Freud. O cara chega deprimido na análise, a gente vai fazer o convite, pô, tem outro jeito de você ver a sua vida, se não, né, por esses óculos deprimidos que você me trouxe? E a gente sabe que a psicoterapia funciona para depressão, para fobia, né? Funciona para transtornos graves, né? Mesmo para adoecimentos psicóticos graves, a gente sabe que essas coisas se organizam, podem se organizar. Então, a nossa aposta aqui é que esse biológico, no início, né, não é determinante de subjetividade. Ele está no jogo da metabolização, dessas metáboles que a Silvia está dizendo. O que eu estou insistindo é qual que é o papel da biologia em termos da subjetividade. Me parece que não é preponderante. Nunca é preponderante. Mesmo no autismo, né? Eu tenho atendido muitas crianças autistas lá na UFMG e o espectro é gigantesco do que a criança autista é capaz, né? Inclusive com auxílio de outras formas de psicoterapia, a ABA, né, que é super bem-vinda, super interessante, né, a gente articular psicanálise com ABA, com TO, né, com outros atendimentos, né, para essa criança autista, encontrando os modos de vida possíveis dela a partir do cerebrinho dela lá. É um cérebro diferente? Claro que é. Não há dúvida nenhuma, é um transtorno do neurodesenvolvimento. Não, a gente não tem mais dúvida disso. Mas o sujeito está todo contido no cérebro, mesmo a criança autista? Ou a gente pode, com a psicoterapia, com a análise, com a ABA, com a TO, ir alargando, né, o que essa criança pode fazer no mundo, né? Como que essa subjetividade pode se complexificando no mundo. O que eu tenho visto na clínica é uma complexidade cada vez maior, porque é histórica, porque é libidinal, mesmo entre crianças autistas, né? Então, esse é o ponto. É, isso. A Anitta lembrou aqui, né, no comentário que a Silvia vai refinando mais, né, a metábole, porque essas inscrições também estão no corpo antes da simbolização. Então é sempre bom lembrar, né, que ela, eu acho que a metábole é um conceito bonito nesse sentido, né, porque é corpo, né, não é só palavra. E o recalcamento originário para o Laplanche, para a Silvia, é sempre muito importante lembrar, né, não é só palavra, né, de jeito nenhum, né, aliás, é menos palavra e mais corpo, e mais pulsão, circulação do pulsional, primeiras inscrições, primeiros circuitos. É isso que o recalcamento originário organiza. Ele organiza a circulação pulsional. Ele organiza as primeiras metabolizações que tornam possíveis retirar a criança do aquém do princípio do prazer. Se esse recalcamento originário não tivesse constituído, a criança ficaria submetida a circulações de excitação absolutamente desorganizadas e desorganizadoras. Ela fica submetida a excitações que ela não consegue organizar. Ela precisa do recalcamento originário para se organizar, para fazer um envelope, né, corporal, um envelope psíquico, para que isso circule de maneira adequada, né?
É, exatamente, a Marta está escrevendo aqui, né? Se a gente não acreditasse nas retraduções, né, a gente vai dizer, ou você aprende a conviver com a sua depressão, ou você vai buscar medicação, por exemplo, né? Também, a conversa com a psiquiatria é ótima, né, Marta? O tempo todo a gente está conversando com a psiquiatria. A gente vai negar a conversa com a psiquiatria? De jeito nenhum. A gente sabe a importância da medicação. A gente sabe como que pacientes muito graves precisam da medicação, até para conseguirem fazer a análise. Claro que sim. Mas a gente vai poder conversar um pouco, né? Às vezes vai ajudar um paciente a retirar uma medicação, fazer um teste, né? Óbvio, com toda a responsabilidade, com acompanhamento psiquiátrico, né? Para ver os efeitos dessas medicações, né? Ir e voltar, né? Tentar ver o que que é do biológico, o que que é do ambiente, o que que é do trabalho, o que que é da família, né? Para pensar nesse cérebro, pensar nesse corpo também a partir de outros lugares. Então, eu acho que essa é a nossa aposta, né? Porque senão, se a gente acredita nessa força do biológico como constitutiva, inata, né? A minha subjetividade está toda ali, né? Já gravada em mim, ué, então qual que é a função da análise, da psicoterapia, da psicologia como um todo? Tá? Fica esse questionamento, eu acho que a Silvia está questionando, né, a potência mesmo da teoria, né, que vai fornecer a possibilidade da própria análise, né? A análise é possível porque a gente está acreditando que a origem da subjetividade é contingencial, ela é histórica, ela depende dos romances familiares. Então a gente vai revisitar esses romances, a gente vai revisitar as inscrições de citação e a partir dessa revisita a gente vai retraduzir, refazer os metabolismos que foram feitos até então, tá? Esse era o capítulo 4 da Silvia. A gente segue o nosso cronograma. Obrigado pela sexta-noite aqui junto no seminário clínico. Valeu. A gente se encontra na próxima em dezembro para mais 2 encontros do seminário clínico, tá bom? Muito obrigado. Bom